Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade a nossos estudos sobre os dons e hoje nós vamos estudar mais um, né? Então, desde já pedimos que Deus nos acompanhe nesse momento, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria e também entendimento para que ao terminarmos esse estudo possamos ser mais ensinados pela palavra de Deus e também sair mais capacitados deste encontro, tá certo? Então, já há algum tempo, né, mas precisamente alguns encontros atrás, a gente já tem estudado sobre os dons, que são dons que o Espírito Santo concede à Igreja de Cristo. Esses dons servem única e exclusivamente para a edificação da Igreja e para a glorificação de Cristo. Mas antes de nós entrarmos no dom de cura, mais especificamente, que nós vamos estudar hoje, queria revisar um pouco sobre o que são os dons. Tá? O que são os dons espirituais a que a Bíblia se refere? Dons são capacidades e habilidades que Deus concede ao seu povo para servi-lo aqui nesse mundo. A palavra dom vem do grego carisma, cuja raiz é charizon, ou graça. Exatamente para dizer que eles são dados gratuitamente por Deus ao seu povo. Com isso, fica claro que os dons que temos não são resultados do merecimento, do mérito ou da santidade de alguém, mas que eles são uma dádiva de Deus ao seu povo. Os dons são chamados de espirituais exatamente porque são concedidos pelo Espírito Santo. Uma coisa importante a ser feita aqui é a distinção entre dons e talentos. O talento também é uma habilidade concedida por Deus, mas ele não visa necessariamente a edificação da igreja e não são exclusivamente dados somente aos cristãos. Os talentos são habilidades naturais com as quais a pessoa é agraciada já quando nasce. Como, por exemplo, o talento da arte, da matemática, da medicina, entre tantos outros que as pessoas têm que não necessariamente elas vão usar para empregar esse talento no reino de Deus. Outra diferença entre os dons espirituais e os talentos é que os dons espirituais, quando exercidos, eles visam unicamente a glória de Deus e a edificação da igreja, como nós já falamos no início. Enquanto que os talentos usados por pessoas que não conhecem a Deus visam o benefício próprio, o crescimento pessoal e a sua própria glória. No entanto, se a pessoa vier a se converter à fé em Cristo, esses talentos passarão a trabalhar para a edificação da igreja e para a glória de Deus, que é o objetivo final dos dons e dos talentos das pessoas que creem em Jesus. Em outros casos, em razão da conversão, o Espírito Santo pode conceder dons a uma pessoa que ela não tinha ainda. No decorrer da caminhada, quando a pessoa se converte no meio do caminho da sua vida, Deus pode conceder dons que ela não tinha ainda. Isso pode acontecer conosco também. O Novo Testamento possui 5 listas de dons bem conhecidos. São elas: Romanos 12, versículos 13 a 8, 1 Coríntios 12, versículos 1 a 11, 1 Coríntios também 12, 28 a 31, Efésios 4, 7 a 16 e 1 Pedro 4, 7 a 11. Os dons que nós encontramos nessas listas são muitos e diversificados, como o dom de misericórdia, de liderança, de ensino, de administração,
de generosidade, de profetizar, de mestre, de pastor, de curar, entre muitos outros dons que Deus deu à sua igreja para o seu desenvolvimento. Mas sempre é bom lembrar, conforme lemos em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7 e o versículo 11, que todos os crentes possuem pelo menos um dom que é distribuído pelo Espírito Santo. Todos nós temos um dom. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, peça a Deus sabedoria, ore para que Ele mostre qual é o dom que você tem, para que você possa servir na sua igreja e glorificar o seu nome. E também contribuir para o crescimento da Igreja de Cristo nesse mundo. Mas como eu já falei antes, hoje nós vamos falar sobre o dom de cura, o dom de curar. Já era um estudo que já estava previsto há mais tempo. O dom de curar não é um dom muito fácil para falar. Nós vamos ver aqui durante a caminhada aqui da mensagem, durante esse tempo de estudo, que vai ter pensamentos diferentes de uma de outra corrente, mas a gente confia que Deus nos deu sabedoria para trazer um bom estudo para vocês, de acordo com a palavra de Deus. Mas, afinal de contas, o que é o dom de curar? Em que consiste o dom de curar, conforme a Bíblia nos ensina? O dom de curar é um dom específico concedido por Deus no início da fundação da igreja, onde a pessoa que recebeu esse dom, ao pronunciar uma ordem, sem precisar fazer uma oração, antes cura a pessoa que estava enferma. A pessoa que tem o dom de curar, ela chega perto da pessoa que está enferma, pronuncia uma ordem e ela fica curada. Um dos exemplos que temos na Bíblia é do apóstolo Pedro, em Atos 3, versículos 1 a 10, quando ele cura um paralítico na porta do templo. Neste caso, Pedro não faz uma oração, mas pronuncia uma ordem. Diz o texto: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, diz Pedro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Observem que a cura foi imediata. Sua cura foi plena e total. Ele não foi curado aos poucos, mas foi curado na hora e de forma definitiva. É desta maneira que o dom de curar se manifesta na vida do apóstolo Pedro. Outra coisa interessante neste caso é que esse homem que foi curado não pediu uma cura. Ele estava ali apenas pedindo esmola. E nem sequer tinha fé. Mas Pedro, cheio do poder de Deus, o cura, porque essa cura tinha um objetivo maior do que apenas curá-lo. Tinha o objetivo de levar o evangelho da salvação a esse homem e às demais pessoas de Jerusalém. Mas essa não foi a única cura de Pedro no livro de Atos. Ele também curou Enéas em Atos 9, versículos 32 a 35. Pedro tinha um poder tão grande dado por Deus que até a sombra dele parece que curava, como lemos em Atos 5, 12 a 16. As pessoas traziam os enfermos, colocavam ao lado de Pedro, e onde ele passava, a sombra dele tocava no enfermo e ele ficava curado. Impressionante o poder extraordinário que tinha Pedro, que Deus deu a ele. Mas Pedro não só curou, ele também ressuscitou pessoas, ele ressuscitou Dorcas, como lemos em Atos 9, 36 a 43.
Percebo que era um poder extraordinário que Pedro possuía, algo fora do comum que nós não encontramos hoje no mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo também vai ter experiências semelhantes. Ele cura um paralítico em Atos 14, versículos 8 a 18. Paulo disse a ele em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Percebam que novamente a cura foi imediata e perfeita. Em Atos 19, versículos 11 a 12, a Bíblia nos diz que até os aventais e lenços de Paulo eram levados para as pessoas para serem curadas, e os espíritos malignos também eram expulsos das pessoas que eram possuídas por esses espíritos. Percebo que nas experiências de Paulo e Pedro, aqui citadas, o resultado das curas é igual. Todos foram curados imediatamente, sem precisar de uma oração antes. Apenas era preciso pronunciar uma ordem e a cura era realizada. De forma direta e imediatamente, e sem sequelas, como o próprio Jesus fazia. Esse é o dom de curar a que a Bíblia se refere. A única cura no livro de Atos que se diferencia dessas citadas é a cura do pai de Públio, feita por Paulo na ilha de Malta, quando este orou e impôs as mãos para curá-lo. Mas, via de regra, as curas seguem o padrão que vimos anteriormente. E já no final do livro de Atos, também o poder que Deus deu aos apóstolos já havia cumprido praticamente todo o propósito que Jesus tinha no início da igreja cristã. Mais à frente nós vamos entender isso. Dito isto, a pergunta que se faz é se este dom de cura que se manifestou na vida dos apóstolos ainda está ativo. Ele ainda existe hoje? A pergunta é feita porque pessoas, ao assistirem programas evangélicos de TV, veem um monte de curas extraordinárias. Será que essas pessoas têm de fato o dom de curar? É lógico que não dá para negar que o dom de curar é citado na Bíblia. Ele é citado 2 vezes, e as 2 vezes no livro de Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículos 9 e versículo 28. A questão aqui não é se Deus pode ou não curar. Isso não tem discussão, pois Deus sempre operou e sempre operará maravilhas. Se eu negar que Deus realiza milagres, eu estou negando algo inerente ao caráter de Deus. É claro que Deus realiza curas. Todos nós, provavelmente, já testemunhamos alguns milagres de curas. Eu mesmo já testemunhei, inclusive pessoas que moram próximas da gente aqui. No entanto, o que estou tentando aqui dizer, ou tratando aqui, não é isso. Deus sempre vai ter poder para curar. Mas é algo mais específico. É se o dom de curar, um dom específico concedido por Deus no início da igreja, ainda está ativo nos dias de hoje. Se este poder está disponível para certas pessoas, como estava disponível para os apóstolos e alguns discípulos de Jesus, como nós lemos no livro de Atos. Algumas pessoas vão dizer que sim. E por quê? Pelo simples fato de 1 Coríntios 12, versículos 9 e 28, mencionar o dom de curar, e o fato de ter o registro de Atos 3, 1 a 10, onde Pedro cura o paralítico. Para elas, essa é a prova cabal que o dom de curar está disponível hoje e para todos os tempos e para todos que o buscam. No entanto, o simples fato de eu encontrar um texto na Bíblia que diz algo
é o suficiente para comprovar que tal coisa ainda existe hoje, ou é possível que aconteça hoje? Vamos dar exemplo, lá de Números 21, versículos 4 a 9, da serpente de bronze, onde Deus enviou serpentes no meio do povo para punir pelos seus pecados. Mas Moisés intercedeu e Deus mandou que ele fizesse uma serpente de bronze, porque toda vez que alguém era picado por uma serpente, era só olhar para a serpente de bronze que a pessoa era curada. Isso foi um fato específico, ocorrido no momento, não vai ocorrer novamente. Foi para aquele momento ali. Uma outra passagem que a gente pode também aplicar isso é o dia de Pentecostes. Foi uma vez só que aconteceu. Foi quando, a pedido de Jesus, Deus enviou o Espírito Santo. Então tem coisas que estão na Bíblia que não vão, que está ali relatado, que não vai acontecer novamente. Precisa entender isso. Para entendermos isso, né, precisamos ver o seguinte. É preciso saber interpretar a Bíblia de forma mais coerente e correta para poder não titubear e não cair no erro. A interpretação bíblica ela tem algumas regras. E eu vou dar duas regras bem simples para a gente poder entender melhor a Bíblia. Primeiro, nunca isole um versículo de um texto. Todo versículo está dentro de um texto maior. E é preciso entender esse versículo dentro deste texto. Um exemplo clássico aqui é Filipenses 4,13, quando diz, tudo posso naquele que me fortalece. Muitos vão usar esse texto, ou esse versículo, dizendo que Deus dá poder para elas fazer todas as coisas. Elas vão conseguir, se tiverem fé em Deus, Deus vai dar força para elas conseguir tudo que elas quiserem. Quando, na verdade, se tu ler alguns versículos antes, tu vai ver Paulo dizendo, eu sei o que é estar humilhado e sei o que é ser honrado, sei o que é passar fome e sei o que é ter abundância. Ou seja, Paulo está falando que ele pode enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância, confiante em Deus. Não é que ele pode todas as coisas, não é que ele vai conseguir todas as coisas se crer em Deus, mas que ele consegue suportar e enfrentar cada circunstância. Porque a alegria de Paulo não estava no momento, na situação que ele estava vivendo, mas em Cristo. Segunda regra, nunca isole um texto do restante da Bíblia inteira. Os reformadores, como Lutero e Calvino e Zwinglio, entre outros, tinham uma expressão muito interessante para isso. Eles diziam, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um texto interpreta outro texto. Se eu encontro um texto e depois encontro outro texto que parece estar falando outra coisa, eu tenho que tentar cruzar esses dois textos e harmonizá-los. Eu tenho que entender como esses textos se harmonizam. Eu não posso dizer que eu prefiro esse texto e esse outro texto eu não prefiro. Esse é o grande erro de grande parte das teologias que hoje existem. Eles vão dizer, eu prefiro esse texto, esse outro não, eu não quero, não prefiro. Um exemplo bem interessante nós encontramos em Provérbios 26. No versículo 4 diz assim, não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Mas logo abaixo, no versículo 5, o texto diz o seguinte, ao insensato responde, segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Como é que a gente lida com isso? O versículo 4 diz que é para a gente não responder ao insensato. O versículo 5 diz que é para a gente responder.
Aqui, a interpretação mais correta é que vai ter momentos que a gente tem que falar com o insensato, para ele não se achar dono da verdade, e vai ter momentos que a gente tem que ficar quieto, para não se igualar a ele. Depende da circunstância. Temos que pedir sabedoria a Deus para que Ele nos ajude a responder ou não responder, dependendo do momento. Por que toda essa explicação? Porque ela nos ajudará a entender sobre o dom de curar. É óbvio que a Bíblia menciona o dom de curar, mas ela não menciona mas ela menciona numa progressividade. E uma progressividade da revelação, da redenção. O dom de curar foi concedido por Cristo aos seus apóstolos e aos primeiros discípulos para que eles cumprissem uma missão, como diz em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus disse que daria um poder especial aos seus discípulos para serem suas testemunhas e ajudarem a fundar as bases da igreja cristã no mundo. Lembrando sempre que o ministério dos apóstolos era diferente do nosso. A ordem de Jesus era para levar a sua mensagem, a mensagem do Evangelho da salvação de Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e ir até os confins da terra. E aqui os confins da terra, no livro de Atos, representam a cidade de Roma, a capital do Império Romano. Tanto é que o livro termina com o apóstolo Paulo pregando em Roma. Isso não quer dizer que não devemos mais pregar a palavra de Deus hoje. É claro que devemos pregar, porque a fé vem pela pregação, como Paulo fala em Romanos 10:17. Mas Atos 1:8 se cumpriu em Atos 28, quando o evangelho chegou à capital do império, ou seja, chegou aos confins da terra. Era o lugar mais distante que tinha naquele tempo. É bom sempre lembrar que o livro de Atos tem um papel intermediário entre a antiga aliança e a nova aliança. Atos vai mostrar a fundação e o desenvolvimento da Igreja de Cristo no primeiro século. Para que a igreja ganhasse corpo rapidamente, Cristo delegou aos apóstolos um poder especial que seria capaz de mostrar feitos extraordinários. E a base para isso nós encontramos em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Lá Jesus disse aos seus discípulos: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais acompanhariam os seguidores de Jesus, que cumpririam a grande comissão. Por isso, entendemos que o poder de curar está associado ao avanço do Evangelho que deveria chegar até os confins da terra. E é isso que nós vemos no livro de Atos o tempo todo. Veja como Atos 5, 12, 15 descreve isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão dos crentes. Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Vejam que após o livro aqui citar os sinais e prodígios,
ele também vai citar que o evangelho estava progredindo e o número de crentes estavam crescendo cada vez mais. Também é bom lembrar que é só no livro de Atos que vamos encontrar curas desse tipo realizada por pessoas comuns, como os apóstolos. As demais curas do Novo Testamento, somente Jesus é quem faz nos evangelhos. O interessante nesses relatos de cura é que Deus usa pessoas simples e iletradas para alcançar o mundo com o evangelho em apenas 30 anos, pois o evangelho chegou a Roma. As últimas curas realizadas em Atos foram as curas que Paulo fez antes de chegar a Roma, na ilha de Malta, em Atos 28, versículos 8 e 9. Aqui também há um caso específico. Aqui Paulo é picado por uma serpente e não acontece nada com ele, pois Jesus disse aos seus discípulos que se fossem picados por serpentes, eles não morreriam, pois nada lhes aconteceria. Quando Paulo chega a Roma, não temos mais nenhum registro de cura. Atos 28, versículo 30 a 31 diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de que o dom de cura foi restrito somente à igreja do primeiro século, aos apóstolos e alguns discípulos de Jesus, por causa do avanço do evangelho, ela é reforçada por mais 2 terços. 2 terços reforçam essa ideia. O primeiro é 1 Timóteo 5, 23. Aqui parece que Paulo já tinha o dom de curar cessado, pois ele, em vez de curar seu cooperador e amigo na fé, Timóteo, ele dá um conselho. Timóteo estava com problema no estômago e Paulo aconselhou que ele tomasse um pouco de vinho para que ele pudesse ficar melhor. O outro texto, o segundo texto, é 2 Timóteo 4, 20. Ali Paulo escreve o seguinte a seu amigo e cooperador e filho na fé, Timóteo: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Ele deixa um outro cooperador doente em Mileto. Paulo não cura ele. Já é algo estranho, porque Paulo poderia ter curado ele. Nas cartas e até Apocalipse a gente não vai encontrar mais nenhuma cura de ninguém. Nenhum apóstolo vai fazer curas extraordinárias como essas que nós encontramos no livro de Atos. E nem depois também na história da igreja. Os reformadores, os pais da igreja, grandes avivamentos aconteceram que não se ouve e não se escutou e não se viu uma pessoa com poder extraordinário como os apóstolos tinham, um poder dado exclusivamente por Deus a eles, porque estava ligado ao avanço do evangelho no primeiro século. Ao que parece, analisando essas passagens que eu acabei de ler, é que o propósito de Cristo já havia sido atingido, pois o evangelho chegou aos confins da terra. É bom esclarecer que orar e pedir para Deus curar e ter a resposta de Deus na oração não é o dom de curar. O dom de curar é o dom que o próprio apóstolo tinha. Ele falava e a cura acontecia. Esses dons extraordinários foram dados aos apóstolos e aos primeiros discípulos, para que, a partir de poucos pescadores, o evangelho alcançasse o mundo. Também é bom lembrar que nem sempre sinais e milagres representam coisa boa. Por exemplo, se nós estamos em Aparecida do Norte, nós vamos encontrar lá uma sala cheia de cadeiras de roda e relatos de pessoas que foram curadas.
Também, se nós estamos em Meca, o relato de curas lá é extraordinário. Muitas pessoas disseram que foram curadas no islamismo. Também nós vamos encontrar relatos de cura no budismo, no espiritismo, em tantas outras religiões, que são religiões pagãs e falsas, segundo a Bíblia. Uma outra coisa importante, a cura de uma pessoa ela pode vir de 3 fontes. Primeiro, Deus. Ele é o maior interessado em realizar curas verdadeiras. Porém, ele pode realizar curas para abençoar, mas também para julgar. Muitas curas são bênção, mas há curas que são peso. Lá em Mateus 11, versículos 21 e 22, Jesus deixa bem claro isso, quando ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Mesmo Jesus operando sinais e maravilhas nessas cidades, elas não se arrependeram. E isso no dia do juízo vai contar contra elas, né, porque não creram no Filho de Deus. Então, às vezes, as curas, pode ter curas falsas, de religiões falsas, e pode ser curas também para nosso peso, para nosso juízo. É bom entender isso também. Uma outra fonte de cura é o próprio poder das trevas. O próprio diabo também tem poder. E Jesus deixa isso bem claro em Mateus 24, 24, quando ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 7, 22 e 23, Jesus vai na mesma direção. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. O diabo também mostra sinais. O lado das trevas também tem sinais. Um texto que a gente pode aqui falar sobre isso é quando Moisés e Arão vão conversar com o faraó e pedem para que ele pudesse liberar o povo do Egito para ir adorar a Deus no deserto. E o Moisés vai com o cajado dele na mão, e ele lança aquela vara e vira numa serpente, porque essa era a ordem de Deus caso o faraó não liberasse. O faraó mandou chamar seus feiticeiros e eles fizeram o mesmo, né? Quer dizer, então, nem sempre os sinais e maravilhas são obras que vêm de Deus, são obras divinas. Às vezes, podem ser obras malignas. E o terceiro lugar que pode vir curas é que, às vezes, os problemas de saúde que as pessoas têm pode ser psicológico. Às vezes você toma um placebo, né, um remédio de farinha ou de açúcar e a pessoa passa. Aquela enfermidade passa, ela estava psicologicamente doente. O seu psicológico estava atingido e ela acabou achando que aquele placebo fez efeito e ela melhorou, né? Já indo para o final, então, como é que Deus cura hoje? E quem ele usa para curar, e já que o dom de cura cessou? É muito importante lembrar que nós devemos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Devemos crer que Jesus está sentado à direita de Deus, tendo todo o poder no céu e na terra,
pois Deus deu essa autoridade a ele. Nós devemos crer que ele tem a mesma autoridade que ele tinha enquanto ele esteve aqui na terra para curar pessoas. Ele tem poder para curar cegos, mudos, surdos, paralíticos, leprosos, aidéticos, viciados e pessoas também com a Covid-19, já que é o problema mais sério que nós estamos vivendo atualmente. Além de inúmeras outras doenças. E não importa para Jesus. Jesus curou um leproso, que é a doença incurável, a doença mais grave daquela época. Hoje também tem o mesmo poder, ele pode curar qualquer tipo de doença. Para Jesus não é impossível. Não há impossíveis. Contudo, é importante lembrar algumas coisas. Primeiro, Jesus pode fazer isso através de meios como medicina, remédios e o conhecimento da ciência. E ele faz isso através de pessoas que ele capacita. Essas pessoas não curam diretamente como os apóstolos, mas elas são usadas por Deus com seus dons e talentos para curar as pessoas que Deus quer. Não temos mais aquele dom de curar de forma imediata, quando alguém pronunciava uma ordem e a pessoa ficava curada. Se isso acontecesse hoje, eu creio que estaria nas capas dos principais jornais. Mas não. Pelo menos eu não conheço ninguém, nem vejo notícia de alguém assim. Mas Deus usa as pessoas para curar e também para que os seus propósitos sejam feitos. Deus deu dons do conhecimento, Deus deu o dom do discernimento, do estudo, para que as pessoas possam estudar, se capacitar e descobrir curas, remédios, né? A ciência hoje cada vez mais avançada por pessoas capacitadas e com muita inteligência que Deus dá para nos ajudar também com a nossa saúde. Então, dessa forma, é uma das formas que Deus cura. E uma outra forma que Deus pode curar é que Deus pode curar diretamente, de forma direta, sem intermediários, né? Sem médico, sem a ciência, sem remédio. Deus pode curar assim também. Não podemos fazer distinção entre Deus nos curar por meio da medicina, do conhecimento médico e da ciência moderna, ou ele nos curar diretamente de forma imediata através de uma palavra sua. Pois em ambas as situações é Deus quem está curando. Deus pode nos curar através de meios ou de forma direta, como Jesus curou a sogra de Pedro, como por exemplo. Deus pode nos curar de forma direta sim, e Ele faz isso quando Ele apraz, quando Ele convém, em resposta às nossas orações. Lembrando também que nem sempre Deus cura. O exemplo mais clássico aqui é o apóstolo Paulo, quando ele pediu 3 vezes para ser curado do seu espinho na carne e Jesus não atendeu. Mas o que dizer dos curandeiros modernos, daqueles que se apresentam como tendo o dom de curar? O que dizer das reuniões de cura e dos cultos de libertação? Neste caso, é bom entender que existem falsos profetas que iludem as pessoas com sinais e prodígios. Há mercenários, charlatões, mentirosos e ilusionistas. No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 14, João vê quando da boca do dragão, do falso profeta, saem 3 espíritos parecidos com sapos, que João diz que são espíritos malignos, operadores de milagres. Visto isso, vemos que também o mal tem poder para operar milagres e sinais. Visto isso, percebemos que milagre não é uma coisa que só acontece no âmbito da vida cristã, mas eles acontecem em religiões pagãs e falsas. Por isso precisamos estar atentos
que não há somente o Espírito de Deus no mundo, mas que há espíritos enganadores também. Nem tudo o que é sobrenatural é divino. Lembrando aqui, né, se o dom de curar, como nós encontramos na Bíblia, cessou, isso não quer dizer que Deus não pode curar hoje. Mas é bom também entender que é necessário ter discernimento, porque muitas das curas que acontecem hoje são curas falsas ou são charlatões que andam por aí enganando a população. E é muito diferente curar alguém com uma ordem, sem precisar fazer oração, como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro fizeram, do que orar e a pessoa ficar curada. Ou ela não ficar curada, ela fica curada, mas não fica curada imediatamente, como aquele aleijado, que logo de primeira ele saltou e entrou no templo saltando e pulando e louvando a Deus, com o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que estava junto ali também. Espero que tenha sido claro. Eu vou ficar aqui também esperando algumas perguntas, se tiver algumas dúvidas. Caso eu souber responder, eu respondo. Caso eu não souber responder a pergunta, eu vou pesquisar e coloco no grupo depois para dar a resposta. Tá certo, pessoal? Fique na paz de Cristo e que Deus abençoe o nosso encontro. Fique com Deus.